Meus amados, eu estou compartilhando com vocês sobre fundamentos do Tribunal de Cristo, fundamentos que nos falam do reino, assuntos que nós, em algum momento da nossa caminhada, já havíamos estudado. E agora vamos continuar estudando, sim. Nós vamos ver esse tema com muito cuidado, com muito zelo, para que o Senhor, ele de alguma forma, se revele mais a nós. Ele possa nos ajudar a entender essas dimensões do reino. É um assunto, meus irmãos e irmãs, que tem que ser vivo no nosso coração. Se tem um tema, uma doutrina que a igreja precisa ser clara, é a doutrina do reino. Essa doutrina, ela tem muitas etapas, muitas esferas, muitos temas. O Tribunal de Cristo é um dos temas da doutrina do reino. Quando estudamos sobre o reino, ele tem 3 esferas dentro do ensino do Novo Testamento. A primeira esfera é a esfera presente. Existem 2 textos que falam sobre isso. Lucas 11, o versículo 20, onde o nosso Senhor diz assim: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E o segundo texto, ainda em Lucas, no capítulo 17, versículo 20, está assim: nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. Então, essa é a esfera presente. É um reino no seu aspecto exterior, e ele também é o reino no seu aspecto interior. A segunda esfera do reino é o tempo da manifestação em sua plenitude, quando se dará na vinda do nosso Senhor Jesus. Em Apocalipse, capítulo 20, o versículo 6, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Nessa segunda fase do reino, ele vai durar 1000 anos. Essa dispensação é conhecida como milênio. Então, nesse tempo, como está em Apocalipse, capítulo 2, e os versículos 26 e 27, quando diz que o vencedor, aqueles que guardarem até o fim as palavras e as obras do Senhor, o Senhor diz assim: lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá. Amados, dentro desses pontos aqui, da primeira esfera, da segunda esfera, há muito que ser ensinado, há muito que ser aprendido. Sobre essa autoridade sobre as nações, há muito que nós temos que ver sobre isso. Como se dará, como será, como o Senhor vai estabelecer sobre nós esse reino, e como ele vai nos estabelecer como autoridades ao seu lado para reger as nações. Quais são os textos que abordam sobre isso? Há muitos textos, tanto nos evangelhos, como também no livro de Apocalipse. E a última esfera é na eternidade. A esfera eterna do reino se dará após a insurreição global no final do milênio. Isso está registrado em Apocalipse, capítulo 20, os versículos 7 a 10. Então, ali você vai ver sobre essa última fase. E depois, eu vou citar apenas um texto aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo 24, mas também no capítulo 22 nós temos menção, e também no capítulo 21 ainda, versículo 26, temos a menção, quando diz assim: as nações que tiverem sido salvas, salvas de quê? De quê? Dessa insurreição global, dessa última levante do inimigo contra o propósito de Deus, contra o povo santo. Então, os textos que eu acabei de citar em Apocalipse capítulo 20, vai ter uma insurreição global, onde Satanás será libertado e ele virá para seduzir as nações. Então, as nações que tiverem sido salvas, elas vão permanecer na eternidade, porém nunca na posição da igreja gloriosa. E depois você vai ver Apocalipse 22, quando fala sobre a árvore da vida, que as folhas dessa árvore será para a cura das nações. A palavra ali no grego é terapeia, para a saúde das nações. Então,
Meus irmãos, eu falei rapidamente, mas bem superficialmente sobre esse tema, sobre esse assunto acerca das três esferas do reino. Agora eu quero ler um texto com vocês, e logo em seguida eu vou inserir um outro, para que a gente medite neles hoje. Está em Hebreus, capítulo 12, os versículos 16 e 17. Esses textos dizem assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o direito de primogenitura, pois sabeis que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com muitas lágrimas o tivesse buscado. Então, aqui nós vemos esse primeiro texto. Vou citar o segundo. Uma ocorrência de Gênesis capítulo 35, versículo 22, porém, está em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era primogênito, mas, por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filhos de Israel, de modo que, na genealogia, não foi contado como primogênito. Esses dois textos. Vamos fazer uma oração, meus irmãos e irmãs. Pai amado, Pai querido, Pai santo, pedimos a tua ajuda, pedimos o teu socorro, pedimos a tua bênção, pedimos que o Senhor possa nos ajudar, o Senhor possa se revelar a nós, o Senhor possa de uma maneira poderosa falar ao teu povo neste momento. Revela, Senhor, a tua mente, revela aquilo que o Senhor tem para revelar a nós, aquilo que é para a nossa edificação, para a nossa correção, para a nossa ajuda. Meu Deus, abre os nossos olhos, Senhor, faz-nos entender a grandeza do assunto reino na tua mente, no teu coração. Senhor, nos faz ver que este assunto é tão sério que o nosso Senhor Jesus, quando esteve na terra, ele abordou mais o reino do que propriamente a salvação. Não que ele desprezasse um em detrimento do outro, porém a grandeza do reino, a salvação, o objetivo central do teu coração é que ela nos leve ao reino, e não apenas que fiquemos no perdão dos pecados e na justificação. O Senhor nos ajude a ver isso. Nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu volto a dizer para vocês, o assunto reino é um dos assuntos mais importantes que tem na Bíblia Sagrada. Como tenho dito em muitas oportunidades, o nosso Senhor ele abordou este assunto mais do que qualquer outro durante o seu período, aquele tempo de ministério que ele teve aqui, de 3 anos e 6 meses. Esse era o tema central do seu coração. Porque tudo engloba o reino, salvação, a justificação, a santificação, o caminho da cruz, a vida de cruz, o negar a nós mesmos. Tudo isso tem a ver com o reino. Nosso Senhor não quer que nós sejamos apenas pessoas perdoadas. Ele quer nos levar a uma maturidade maior, a uma posição mais elevada nele, com ele e para a sua glória eterna. Eu não quero entrar em alguns detalhes, porém, se o Senhor me permitir em outras oportunidades, quero fazer isso. Porém, irmãos, agora eu quero me deter nesses textos para que a gente avance e saiba que o reino, ele terá perdas. Sim, no reino haverá reprovações. Esses dois textos aqui, nós podemos usá-los como ilustração. A vida de Esaú e também de Rúben. Então, nós sabemos que tanto Esaú como Rúben, nesses dois textos, mostram que eles foram reprovados. E por quê? Porque Esaú vendeu o direito da primogenitura por um prato de lentilhas. A primogenitura era algo sagrado naquele período patriarcal. O primogênito, ele tinha
uma porção dobrada da herança. Ele tinha uma posição elevada junto do pai, diante da família e dos demais irmãos. O primogênito, ele tinha até mesmo uma posição sacerdotal entre os seus irmãos, junto do seu pai. Então, quando você estuda o verdadeiro significado espiritual da perda da primogenitura de Esaú, você vai ver que isso é sério, e não foi diferente com Rúben. Esaú foi o desprezo, ele desprezou a bênção da primogenitura em detrimento a uma comida. Ele queria satisfazer seu apetite. E depois você vai ver com Rúben, da mesma forma. Ele não fez uma troca, mas na posição que ele estava, não poderia ter feito o que fez. Ele maculou o leito do seu pai. Ele adulterou com Bila. Em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, diz que ele não foi contado na genealogia como primogênito. E se você estuda a palavra de Deus, você vai ver que em Apocalipse, capítulo 7, quando tem a lista das tribos de Israel, você vai ver que Judá aparece na frente de Rúben, porque ele não foi contado mais na genealogia como primogênito. Então isso é muito sério. Isso não quer dizer que a pessoa não seja salva, mas que essas pessoas que perderem o reino sofrerão um dano, uma perda por causa da leviandade, por causa da irresponsabilidade espiritual. Deixe-me colocar um texto aqui, irmãos. Quero mostrar para vocês 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 15. É um texto que muitas pessoas não compreendem muito bem. Eles olham para esse texto, eles têm uma dificuldade de entender qual o verdadeiro sentido desse texto. Então, meus irmãos, eu digo para vocês que esse assunto é muito sério, que esse assunto precisa ser examinado com extremo cuidado, extremo cuidado. Olha esse texto, é um dos que eu quero que vocês anotem, quero que vocês leiam, vou inserir outros para que vocês possam estudar todos juntos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15 diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Penso que em algum momento da sua vida você esteve diante desse texto e você pode ter se sentido um pouco embaraçado. Embaraçado no sentido assim, de não compreender todas as suas implicações, de não compreender o que verdadeiramente esse texto tem a nos dizer. Então, meus queridos, vamos examiná-lo com muito cuidado. Primeiro, quero que você note a expressão dano. O termo aqui, no original grego, traz uma ideia muito interessante. Significa isso mesmo, sofrer uma perda. É um termo que ocorre 6 vezes em todo o Novo Testamento. Eu aconselho você a anotar cada um dos textos que eu vou citar aqui. Mateus, capítulo 16, e o versículo 26. Diz assim: Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a alma. Ou que será o homem, ou que se dará do homem em troca da sua alma? Mais um outro texto. Marcos capítulo 8, versículo 36. Que é o mesmo texto aqui. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vou citar o outro texto também. Porque cada um deles nós temos um detalhe. Então, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Agora, Lucas 9, 25. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. E 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Agora, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes
contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Para entender este texto que nós havíamos lido lá em 1 Coríntios 3,15, quero colocar algo aqui, para a gente fazer uma exposição doutrinária dele. Primeiro, o versículo 10, aqui de 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, olha essa frase, porém, cada um veja como edifica. Se lermos os versículos 10 a 16, saberemos que esta edificação aqui é o santuário de Deus, é a casa de Deus. Santuário de Deus, a casa de Deus, implica a obra de Deus na terra. Implica aquilo que concentra a sua vontade. Meus irmãos e irmãs, o assunto casa de Deus é o assunto central do seu coração. Implica dizer que nós precisamos estar envolvidos com aquilo que Deus está envolvido. Deus está envolvido com a edificação da sua casa. Deus não está envolvido com planos políticos. Quem está envolvido com isso é o anticristo. Deus não está envolvido com a economia deste mundo. Quem está envolvido, interessado sobre a economia deste mundo, seja para o mal, seja para o bem, é o anticristo. Deus está envolvido com aquilo que impacta o seu reino, com aquilo que tem a ver com o seu reino, com aquilo que tem fundamentos eternos. Eu vejo que um dos maiores desafios ao ministério espiritual da palavra hoje não é levar os cristãos a Cristo, é arrancá-los desse mundo. É tirá-los desse mundo. Porque hoje a gente percebe nos cristãos de maneira geral um certo desespero, porque de repente a torneira está minguando. Porque de repente agora eles estão vendo muitos sonhos, muitos planos perderem o sentido. Agora não se pode mais fazer aquela viagem que você tinha planejado. Você agora não pode trocar o carro como você queria, comprar aquele apartamento, aquela casa como você gostaria. Talvez outras coisas que tenham ocupado nosso coração. Tem alguma coisa de errado nisso? Não tem. Não tem erro, não há erro nenhum em comprar casa, vender casa, viajar. Nada disso está errado do ponto de vista de Deus. A questão é o quanto disso e o quanto dessas coisas roubam a nossa atenção, nos desgastam emocionalmente, se tornam uma obsessão em nós a ponto de nos tirar do propósito de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, da comunhão com Deus, da oração. O quanto dessas coisas são prioritárias. Eu estou citando isso aqui, porém a coisa é muito mais aguda. Precisamos fazer uma investigação mais microscópica sobre isso, porque são muitos ídolos que se alojam no nosso coração e roubam a nossa atenção, o nosso afeto e a nossa visão. Não há nada de errado em você falar que vai comprar uma casa, ter um carro, nada. É o quanto disso, às vezes, se torna um ídolo na sua vida. Enquanto suas emoções, sua atenção se concentram nessas coisas, porém, do lado espiritual, no aspecto espiritual, você é raquítico, é uma esquelética. Você não tem um coração cheio do Senhor. Quando se trata dos sentimentos eternos, da busca eterna, dos valores eternos, quando se trata da realidade espiritual, desse maranata, nosso coração é congelado, é frio, é indiferente, nós não nos importamos. Estamos aflitos nessa pandemia. Sabe por quê, irmãos? É porque a torneira fechou. É porque os nossos valores e sonhos, eles não serão mais executados. Irmãos, esse é o grande problema, isso é delicado. Porque o nosso Senhor está voltando. Se ele não voltar agora, nesses próximos anos, ele voltará nos outros seguintes, que ele vai voltar, ele vai voltar. O que vem, virá, e não tardará. E como está o nosso coração? Como está a nossa vida? Esse é o ponto. Aqui está falando da edificação da casa de Deus, o santuário de Deus. Veja, irmãos, no versículo 16, aqui desse capítulo 3 de 1 Coríntios,
No versículo 16, Paulo repete essa frase 3 vezes. É importante salientar, irmãos, mostrar para cada um de vocês que o contexto desse capítulo 13 de 1 Coríntios, especialmente nesse assunto do dano aqui, da perda, o contexto aqui trata da edificação do santuário de Deus. No final do versículo 10, temos um porém, que indica uma oposição, uma restrição, implica cuidado. Depois você vai ver uma outra frase importante aqui, cada um. Paulo repete mais 3 vezes só neste capítulo. No versículo 8 ele diz, ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Depois aqui no versículo 13, ele diz, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, a palavra dia aqui, é maiúsculo. Por quê? Porque é aquele dia do tribunal de Cristo. O dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Por que o próprio fogo provará? Você vai ver aí, ele vai falar dos materiais. Ou madeira, palha e feno, ou ouro, prata e pedras preciosas. Esses elementos, madeira, palha e feno, se passar pelo fogo, vira cinza. Porém, se você passar a prata, o ouro, a prata e a pedra preciosa, o fogo ele vai tirar toda a sujeira e vai provar a sua qualidade, o seu valor. Então, quando o cristão é aprovado, o fogo vai mostrar o seu valor. O fogo vai mostrar os elementos constituintes da sua vida que vão brilhar. A prata é purificada pelo ouro, pelo fogo. A prata, ela é purificada pelo fogo, assim também como o ouro. As pedras preciosas, elas procedem lá daquelas rochas metamórficas, magmáticas, onde ela sofre a transformação pela pressão e pelo calor. Então você vê isso, essa analogia é muito importante. Então, irmãos e irmãs, no versículo 11 aqui, de 2 Coríntios 3, Paulo diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O ensinamento do Senhor, em sua palavra, é que ninguém pode lançar outro fundamento. Porém, irmãos, sabemos que muitos têm lançado outros fundamentos. O seu fundamento, sua visão. O fundamento aqui, que Paulo faz referência, é que o nosso Senhor é o fundamento. Mas ninguém pode lançar outro fundamento. Ninguém pode lançar madeira, palha e feno. Porque esses elementos, eles são aniquilados pelo fogo. Aí no versículo 13, Paulo diz, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Observe aqui uma expressão muito importante, manifesta. Manifesta. O termo grego aqui significa claramente reconhecido ou identificado. Meus irmãos e irmãs, lá no tribunal de Cristo, naquele dia, Deus irá manifestar a natureza das nossas obras. Aquilo que está por detrás de cada um do nosso serviço a Ele. Diz o próprio fogo, ele vai revelar, ele vai provar o caráter de tudo aquilo que nós fazemos, aquilo que está sendo feito hoje. Eu peço os irmãos, peço às irmãs, por favor, vá aos pés do nosso Senhor, veja o seu serviço, veja o que está por detrás do seu serviço, como você está fazendo. Por favor, irmãos, tire as suas impressões, tire qualquer ganho, qualquer lucro pessoal. Tome cuidado, irmãos, porque tudo isso vai passar pelo fogo. O versículo 14 diz, se a obra que alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Aqui o texto nos ensina que aquilo que praticamos no desenvolver da vida cristã, isso é, nossas obras, nosso serviço, devem permanecer. Por que permanecer? Porque isso tem um efeito eterno. Nosso serviço ao Senhor tem um efeito eterno.
O que você faz hoje para o Senhor tem um efeito eterno. Pense nisso. O que você faz para Deus tem um efeito eterno. Lembre-se, a nossa vida cristã é progressiva. E por isso nós temos que avançar, continuar avançando ascensionalmente, crescendo. Você não pode continuar sendo a mesma pessoa sempre na vida cristã. Eu quero colocar esse ponto aqui com muito cuidado. Meus irmãos e irmãs, na luz do Senhor, aos pés do Senhor, veja se a sua vida continua sendo a mesma. Veja se o que você é hoje é aquilo que você foi ontem, a mesma medida de sempre. Se é, algo está errado, você não progrediu, você regrediu. Se não houve avanços, se não houve crescimento, se não houve maturidade, se não houve um trabalhar interior do espírito, de quebrantamento, de rendição, se não houve um prevalecer da cruz, se você continua sendo o mesmo cristão sempre, na mesma medida sempre, significa que o Senhor não cresceu em você. A vida não cresceu em você. Significa que o seu serviço ao Senhor é um serviço já reprovado. Eu falo isso com temor. Eu falo isso debaixo do nome do Senhor. Como é possível nós nos conformarmos com a mesma medida de sempre, com a mesma, com o mesmo serviço de sempre? Tem que haver avanços, tem que haver crescimento. Isso significa a vida crescendo, significa o Senhor tendo o seu aumento na nossa vida. Esse aumento não é para nós, esse aumento não é nosso, esse é o aumento de Cristo. E à medida que o Senhor ele for crescendo na sua vida, mais esmagado ele te fará. E mais da vida dele fluirá. Menos você vai pensar em si mesmo. Mais interesse você terá pelo Senhor. Este é o crescimento espiritual. Este é o serviço espiritual. É triste, é trágico. Você vê irmãos com a mesma medida sempre. Sabe o que é isso, irmãos? É a reprovação já. É a reprovação agora. Então, o que será no tribunal de Cristo? Nós caminhamos e não houve avanço nenhum, não houve crescimento nenhum. Nós só temos uma medida sempre do Senhor. Sabe o que é isso? Espiritualmente falando, está em Mateus capítulo 25. É o talento enterrado. É o dom enterrado. É o serviço enterrado. Meu irmão, minha irmã, se o que o Senhor te confiou está enterrado, desentule agora. Peço o Espírito Santo para te ajudar, para que haja avanços dele. Lá naquele tribunal nós seremos surpreendidos, irmãos. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. É isso que diz. Se a obra de alguém, ou que alguém edificou, permanecer. Essa palavra no grego traz a ideia de continuar, de conservar. É progressivo. É avançando ascensionalmente. Meus amados, creio que depois de considerarmos todo esse contexto, podemos agora compreender esse versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele detrimento, dano, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não se vanglorie nesse texto, irmãos. Por que eu falo isso? Por um lado, podemos nos vangloriar de dizer assim, mas eu vou ser salvo. Eu vou ser salvo. Amém. Graças a Deus, você vai ser salvo. Porém, observe que haverá perda, uma perda, mesmo salvo, mesmo você não indo para o inferno. Diz que aqui você vai ter uma perda. Essa será uma perda eterna. Este texto nos ensina que cada um precisa estar ciente acerca da edificação do santuário de Deus. Se nós, como cristãos, falharmos nessa edificação e edificarmos com madeira, palha e feno, eu já falei sobre isso. O que significa madeira, palha e feno? Fala da natureza humana, da obra humana, da glória humana. Isto é, lançar outro fundamento. Amados, quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, a natureza e as motivações das nossas obras serão claramente manifestadas. Porque neste juízo, o fogo da justiça de Deus trará luz acerca de tudo o que fizemos na nossa vida prática, como membros do corpo de Cristo. Cada um. Meus amados,
O fogo da justiça de Deus provará e manifestará as nossas obras. E quem for reprovado por este santo fogo de Deus em suas obras será salvo, mas terá que passar por uma disciplina dispensacional. Este é um outro assunto, disciplina dispensacional. Como nós vamos ver isso, irmãos, na palavra de Deus? Como você vai enxergar tanto conteúdo tratando deste assunto? Você vai ver isso em Mateus capítulo 24 e 25, que são os capítulos nos evangelhos que tratam com uma profunda revelação e propriedade sobre esse assunto. Você vai ver aquelas virgens nessas, elas vão perder, elas não vão participar do gozo eterno daqueles que entrarão para as bodas do Cordeiro. Com certeza essas pessoas farão parte das nações, mas nunca fará parte, talvez, penso eu, daquela nova Jerusalém, dessa composição máxima dos eleitos. Possivelmente, penso eu, que essa perda tem a ver até mesmo com a presença de Deus, com a face de Cristo, que nós vemos tanto em Apocalipse. Estudamos isso num dos oásis, a presença de Deus e a face de Cristo diante do seu trono. Possivelmente essas pessoas não entrarão, farão parte das nações. Então, meus irmãos, minhas irmãs, como isso é sério. Você pensar que vai ter uma disciplina? Vai. É o dano da segunda morte. Isso está na Bíblia Sagrada. Esse é um tema, é um dos assuntos do reino. O dano da segunda morte. Deus, irmãos, é diferente do homem. O homem, quando ama, é tolerante. Mas Deus, quando ama, disciplina. O capítulo 12 de Hebreus, versículo 10, diz que Deus nos disciplina para que nós sejamos participantes da sua santidade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, irmãos, é o aspecto subjetivo da santidade. Santidade é o aspecto objetivo. Santificação é a nossa consagração, é a nossa entrega, é o nosso doar. Consagração é a nossa entrega ao Senhor. Santidade é interior, consagração é o exterior. Santidade é a obra de Deus em nós. Consagração é a nossa obra para Deus. É o que ofertamos do nosso serviço, da nossa vida ao Senhor. Isso é consagração. A Bíblia diz seguir a paz com todos e a santificação. A santificação aqui tem a ver com a nossa consagração, como também tem a ver com a santidade dentro de nós. Então, Deus, quando ama, ele disciplina. Deus não é negligente. Deus é sério. Todos nós precisamos conhecer o sentido paradoxal entre a disciplina e a graça de Deus. Não podemos ignorar, meus irmãos, que a disciplina é um grande aspecto da graça de Deus. Há um aspecto da disciplina de Deus que nós precisamos estudar. É a disciplina na era vindoura. É uma disciplina dispensacional. Há alguns textos. Lucas capítulo 20, versículo 35, como também Mateus capítulo 12, versículo 32. Aqui você vai encontrar um termo que no grego é aion. E esta palavra aion, ou era, fala de um intervalo de tempo. Então, meus irmãos, eu não vou poder entrar nesse detalhe porque nós já estamos na parte final desse estudo. Mas o que eu quero dizer para vocês, cremos que estamos vivendo a proximidade da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E como igreja, precisamos conhecer todos os assuntos que envolvem nossa posição, identidade, vocação e responsabilidade em relação a este grande advento. E uma das coisas que precisamos estar cientes é quanto à doutrina deste tribunal, o tribunal de Cristo. A Bíblia diz que Deus, em Cristo, estabelecerá esse tribunal e assim julgará a sua igreja, como nós temos estudado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O julgamento da igreja será o primeiro de todos os julgamentos finais. A Bíblia nos ensina que Deus julgará a sua igreja. Mas Deus não vai julgar os pecados da igreja. Deus vai julgar a nossa responsabilidade. Deus vai julgar o nosso serviço. Deus vai julgar os nossos talentos. Deus vai julgar o caráter e a motivação das nossas obras. Por isso nós temos que estar atentos, cuidadosos.
olhando firmemente, irmãos, a nossa volta, vigilantes em todas as situações. Tiago diz assim, no capítulo 5, os versículos 8 e 9 da sua epístola. Sede vós também pacientes. A palavra pacientes aqui, a tradução dela é perseverar pacientemente e bravamente ao sofrer infortúnios e aborrecimentos. Então é uma palavra que ela precisa não ser lida apenas, examinada, senão ela perde o sentido. Ele está dizendo, sede vós perseverantes na paciência, sede vós fortes diante de todos os infortúnios e aborrecimentos. Sede vós pacientes em suportar as ofensas e injúrias dos outros. Aí ele diz, fortalecei. A palavra aqui, o sentido dela no original grego é pôr a salvo o vosso coração. Por que coração? Porque o coração é a sede dos nossos afetos. O coração é a sede dos nossos sentimentos. Salve os seus sentimentos. Salve os seus afetos. Lute bravamente diante de todas as ofensas e injúrias. Salve os seus afetos. Sua mente, sua vontade, suas emoções precisam ser salvas. Está vendo aí? Lindo, irmãos, a tradução desses termos. Fortalecei-vos, por a salvo o vosso coração. Por quê? Já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não reclamai, não queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Está vendo? Ele está falando com os santos, com a igreja. Então, antes do Senhor Jesus nos levar como noivo, ele primeiro vai tratar conosco como juiz, onde ele vai julgar nossas obras, para que nós participemos das suas bodas, para que nós venhamos entrar nos deleites eternos. Este ensino deve trazer alegria a todos nós que amamos a volta do Senhor. Porque se nós vivemos de maneira responsável a vida espiritual, nós não temos que temer nada. Se nós temos compreendido e temos dedicado nossa vida com toda sinceridade, nós não temos que temer nada. Se nós temos contribuído com a edificação do corpo de Cristo, nós não temos que temer nada. Se nós temos levado a sério o nosso chamado e a nossa vocação, nós não temos que temer nada. Se nós temos procurado viver de maneira digna a vida cristã, nós não temos que temer nada. Se nós temos procurado desenvolver a nossa salvação no temor e tremor do Senhor, nós não temos que temer nada. Se nós temos proclamado e evidenciado que Cristo é a nossa vida, nós não temos que temer nada. Se nós temos proclamado, evidenciado, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim, nós não temos que temer nada. Se nós temos arrancado nossas raízes desse mundo e colocado o nosso coração nos céus, nós não temos que temer nada. Se nós temos buscado as coisas do alto e não as coisas da terra, nós não temos que temer nada. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude. Nosso caráter, toda motivação com que servimos a Deus vai estar diante dele, naquele grande dia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa, de uma maneira poderosa, falar a todos nós. Meus irmãos, que esta palavra ela possa ser examinada, estudada aos pés do Senhor. O sentimento que eu tenho que é nessa linha que Deus quer falar a nós. Pode até ser que você julgue que deveríamos estar meditando sobre temas mais terapêuticos, diante de um momento de tanta insegurança, tanta ansiedade que nós estamos passando. Meus irmãos, nós somos soldados. Nós estamos numa batalha. Nós somos pessoas preparadas e devemos estar preparados para viver momentos como esses e outros piores. Então nós não temos, irmãos, que ficar colocando band-aid em cima de câncer. Nós temos que tratar os problemas de frente, nós temos que ser firmes no Senhor, encorajados. Eu creio que só essa palavra pode nos alimentar e nos sustentar nesse tempo. E é isso que o Senhor tem feito conosco.
e Ele está tratando comigo e com você nessa medida, é porque o que Ele tem para nós, o que Ele tem para você, é algo que você não pode imaginar. O que Ele espera de você, do seu serviço na eternidade, é algo que você não tem condições agora de prever, de tocar as esferas mais profundas e elevadas da sua vocação eterna, daquilo que o Senhor tem para você naquela era vindoura, naquele tempo do reino, quando você vai estar participando de um governo, de um reino, em um grau de responsabilidade e serviço que você não tem como avaliar nesse momento. Por isso, seja fiel ao Senhor. Ouça esta palavra aos pés do Senhor. Peço o Espírito Santo para te ajudar, não apenas ouvir, mas receber. Porque ouvir, nós esqueceremos daqui a pouco. Receber, ela vai trabalhar em nossa vida durante todo o tempo que estivermos aqui. Que essa palavra possa ser acolhida no nosso coração. E só o Espírito Santo poderá nos ajudar, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é no nome do teu santo e amado Filho. É neste nome que nós estamos, é neste nome que nós nos reunimos. Não importa se é virtualmente, Senhor. Importa que o lugar da nossa comunhão e reunião é aos teus pés. É nos lugares mais altos, onde o Senhor pode nos falar, onde o Senhor pode nos elevar. Não importa onde cada um esteja nessa hora. Importa que nós estamos em Cristo. Nós somos o teu povo, a tua igreja. E o Senhor tem derramado sobre nós uma palavra transformadora, palavra restauradora. Uma palavra que terá um efeito e impacto eterno. Então nós te pedimos, Senhor, nos ajude. Ajude o teu povo, ajude a tua igreja nesta hora. Nos conduza segundo a tua vontade e para a glória do teu nome. Amém.